Começou? Começou o Marco. Paulo, mais um episódio do Nu. Mais um episódio do Nu Aleatório. Nessa segunda-feira, a cada 15 dias, 14 dias, 2 semanas. Como é que a gente fala quinzenal? É difícil dizer isso, né? Quinzenal é mais fácil, é. É. E aí fica até a dúvida, né? Começou quando, Paulo? Começou quando o ouvinte deu play no carro dele. O ouvinte hoje, que tá muito bonito, por sinal. Vai ter um bom dia, tô vendo aí. Perfeito. Ou quando a gente deu play aqui pra gravar. Ou quando a gente conversa lá atrás sobre a ideia. Qual é o caminho, Paulo? Gostou? Vocês vão entender isso depois. Pô, bravíssimo, hein? Bravíssimo, Marco. Caralho, não tava Isso é o resumo essa, de não. tudo que eu aprendi, do que eu consegui ler. Gente, na tentativa de fazer o Marco ver menos coisas sobre a Virgínia, O Paulo apelou, pô. O Paulo apelou demais. a gente tá vindo aqui fazer uns episódios sobre... Bom, sobre o que é o episódio de hoje, Marco? Hoje o episódio é sobre o confucionismo e sobre o daoísmo, também conhecido como taoísmo. Exatamente. Por mim, eu ia falar de alguma montanha, Perfeito. mas o Paulo queria insistir em temas filosóficos. Eu leio e parece que eu sei menos. Como incrível. qualquer bom livro de filosofia. Exatamente. E a gente já queria fazer episódios sobre filosofia há um tempo. E eu pensei assim, pô, a gente é um aleatório, né? Eu queria começar com algo já diferente. Não queria chegar assim, chegar e falar sobre Platão, sabe? Sim. Tipo, beleza, legal também. A gente vai fazer um episódio sobre algumas coisas sobre Platão. Mas filosofia tem tanta coisa. E por que não começar com o Oriente, sabe? Tipo assim, 500 e poucos anos antes de Cristo, sabe? Mais e aí, que a gente isso, tem né? esses dois caras, né? O movimento do daoísmo e o movimento do confucionismo, que são, tipo assim... E eles viveram na mesma época e isso quebrou totalmente minha cabeça. Eu não sabia disso. Honestamente, se você não sabe o que é daoísmo e você não sabe o que é confucionismo, tudo bem, a gente tá aqui, a gente vai segurar sua mão. Mas a coisa mais impressionante sobre isso é o fato dessas duas pessoas terem vivido na mesma época, pô. Tipo assim, é como se Jesus e Buda tivessem vivido, tipo, na mesma cidade e um dia eles saíram pra tipo, sabe? Partilhar um frango e beber vinho, sei lá, que Jesus e Buda fariam ao mesmo tempo. Paulo, pra audiência do futebol entender, imagina que você tá vivendo na geração onde Cristiano Ronaldo e Messi estão vivos ao mesmo tempo. É isso que o Paulo tá querendo trazer. Eu vou ter que acreditar no Marco. Porque eles estão vivos ao mesmo tempo, né? Então, pra mim, eu vivo exatamente essa geração. Então, pra mim, não é nada impressionante. Mas isso é o equivalente no futebol disso daí. Pode ser. Pra galera do xadrez... Pode ser. Tô totalmente desestimulado com essa comparação. Totalmente, tipo... Pô, pra mim é porque porque de fato eles estão vivos ao mesmo tempo, sabe? Pode ser por educação, não foi pode ser por educação. Cara, é como, sei lá, se o Bob Fischer e o Magnus Carlsen tivessem a mesma idade e tivessem jogado juntos um mundial de xadrez. Vai ter que confiar em mim nessa. Não, mas eu não sei quem é o Bob Fischer, mas eu sei quem é o Bob Fischer Calmo. no auge, beleza? Só pra avisar. Não o Bob Fischer depois que ele ficou... Então... Eu não conheço o Bob Fischer, mas eu conheço o Magnussen lá. O Magnus Carlsen. Magnus Carlsen. Conheço. É um que fica estressadinho e sai batendo na mesa toda vez que que não sai do jeito que ele imaginava. Ele foi bom demais muito cedo, tá ligado? Então é difícil. Mas ambos têm a seguinte coisa marcante. Eles eram muito melhores que os pares deles na época deles. Essa é a parada sobre os dois. Eles ficaram muito distantes do segundo classificado. E aí, imagina se a gente tivesse a oportunidade de ver os dois no auge, tipo assim, se matando no tabuleiro, assim. Ia ser maluquice. Ia ser... Magnus ia cagar na mão, jogar no Bob Fischer, sei lá. Bob Fischer ia dizer que são os russos tentando controlar ele. Cada um tinha sua pira. Enfim, só um pequeno fun fact pra galera do xadrez. Vamos voltar, então, para nossas escolas filosóficas. Vamos.
Paulo, você quer começar por qual? Eu acho... A gente pode começar por qualquer um dos dois, porque eles viveram na mesma época, eles têm um background um pouco parecido como oficiais do governo chinês, né, da dinastia que eles viviam. Eu, quando eu estudei, comecei por daoísmo e depois fui pro confucionismo, mas eles são meio que... Eu vi ao sabe? contrário. Quando eu estudei primeiro confucionismo e depois daoísmo. Boa. E qual é que tu prefere, a ordem? É irrelevante pra mim. Irrelevante, pronto. É. Então bora começar com o confucionismo. Acho que como é a ordem que tu pegou e viu e tal, Tá bom. é uma ordem que faz sentido também. Beleza. E a coisa mais interessante pra mim sobre o confucionismo é a história do Confúcio mesmo. E eu vou já chegar no porquê disso. Mas antes de a gente começar esse episódio histórico e filosófico, é importante a gente falar o que a gente sempre fala em episódios que envolvem história, que são as fontes Sim. históricas sobre o assunto. Quanto mais distante na história a gente vai, mais difícil fica dizer o quão preciso são informações sobre a vida de determinados personagens, sobre quem escreveu cada coisa. Então, por exemplo, a gente vai ter muita coisa sobre Confúcio que foram os discípulos dele que escreveram. Sabe, de 1 milhão de aulas que ele deu, assim, em público, e falou, e as pessoas foram escrevendo, alterando, e o Confúcio mesmo morreu achando que ele tinha falhado na missão dele, que era achar uma forma melhor de se viver a vida, uma forma melhor de as pessoas poderem viver de uma maneira organizada, sabe? Ele achou que ele falhou nessa missão. Falhou mesmo, assim, de longe. Então, ele próprio não teve acesso ao impacto que os escritos dele tiveram, ao impacto que os discípulos dele tiveram, sabe? Tipo assim, os alunos, né? Então, fica essa observação, que o que a gente vai trazer aqui pode divergir um pouco do que você leu, por esses motivos, ou por motivos de tradução também. O idioma usado nessa época era um idioma muito menos sofisticado que o que a gente tem hoje. Tipo assim, tanto nos idiomas orientais, tipo assim, o mandarim, o cantonês e coisa e tal, quanto nos idiomas que esses textos foram traduzidos posteriormente, né? Foram traduzidos pro latim, pro grego, e, enfim, a mecânica da língua também influencia o quão limitada ela vai ser. A gente vai falar na segunda parte do episódio sobre o daoísmo. E aí a gente vai falar sobre o não fazer, né? O não fazer tem várias interpretações, porque o jeito que ele foi escrito, ele sabe? Tem essas peculiaridadezinhas da limitação da língua. Mas vamos lá, a gente vai dar o nosso melhor aqui. E fazer também o disclaimer de que nós não somos professores de história. É verdade, é verdade. E muito embora a gente sempre esteja certo, a gente sempre, né, traga aqui toda a informação correta e tal, né? Obviamente. Mas a gente não é professor de história. Então... Exato. Eu disse que a gente não é professor de história, não que a gente não seja infalível, que no caso é verdade. É verdade, exato. Exatamente. Então, dito isso, feito todas essas ressalvas, vamos começar. Confucionismo. O Confúcio, ele viveu numa época que era o fim da dinastia Zhou. Z-H-O-U. Depois dessa dinastia, com a queda dela, a China entrou num período que se chama... em português se chama o período confrontacional, o período de confronto ou algo assim. Mas em inglês é algo como a era dos senhores da guerra. Significa o quê? Muito mais legal. Né? A dinastia cai e as várias seções da China passam a ser controladas por ditadores que são normalmente generais militares. É o que acontece com a China nesse período. A China, depois da queda dessa dinastia, vai passar 250 anos nesse período. Entende? É um período confusão. de altíssima instabilidade. Então, nesse começo dessa instabilidade, eles ainda não vão... os governantes, os senhores da guerra, não vão procurar ativamente por isso. Mas, eventualmente, essa instabilidade vai gerar uma procura dos governos de achar melhores formas possíveis de se governar o povo. Entende? Porque se você tá num período instável, se você não sabe se você vai ter comida, se você não sabe quem é o seu chefe daquela região, o chefe local, o chefe do município, o chefe de qualquer coisa, a vida começa a ser um pouco... eu faço o meu e vou
cuidar do meu, sabe? E vou me isolar e vou... E a gente sabe que pra quem vive em uma cidade, pra quem vive, tipo assim, dependendo do trabalho de todo mundo fazer coisas juntos e progredir como sociedade, esse período de desconfiança é perigoso, né? Então surgiram, nesses 250 anos, o que se chama na China das 100 escolas de pensamentos. São 100 escolas que se propuseram, pensadores que se propuseram a melhores formas de... não só de se governar pessoas, isso era o que o governo procurava, mas também das melhores formas de se viver a vida. O que é ética, o que é moral, dentro desse contexto de instabilidade. Confúcio e o Lao Tse foram 2 deles. São 2 escolas de pensamento dessas 100. O Lao Tse é o do taoísmo. Exato. Exatamente. Tá. Então, pronto. Nesse cenário, nasce o Pequeno Confúcio. Com o nome... Muito confuso. Exato. Muito confuso. O nome dele de nascimento é Confúcio, que aparentemente um padre latinizado, romanizado, escreveu Kong Fuzi, que é quase Kung Fu, escreveu como Confúcius, né? E é assim que foi, assim que o nome dele foi. Eu sempre achei estranho. Nunca apareceu um nome muito chinês pra mim. Confúcio. Também. Confúcio parece um nome quase que, tipo, quase grego. Assim, parece aqueles nomes estranhos gregos, assim, sabe? Tipo, parece muito português, né? parece português também. Exato. Tipo assim, Confúcio, o irmão da Eunice, tá ligado? Tipo assim. exato. Tem uma tia chamada Eunice, inclusive. Mas nenhum tio que provavelmente tem um irmão chamado Confúcio. E ele nasceu de um ex-soldado. Que o pai dele era muito velho quando ele nasceu, tipo, tinha coisa de 70 anos. Ele foi um condecorado oficial militar. Algumas histórias falam que ele tinha uma alta patente ou algo assim. Tá, teve uma vida de certa forma confortável ali no começo. Mais ou menos. De certa forma. O cara tinha 70 anos de idade, beleza? Tá. Ele passou a vida toda tentando ter um filho homem por motivos de, né, machismo estrutural da China antiga. Por motivos de antes de Cristo. Exato, por motivos de antes de Cristo. Por motivos de antes do século XX e a luta feminista. Exato, né? Não que depois de Cristo tenha mudado muita coisa. É triste, antes mas do é século verdade. XX. Tá. E aí, ele tentou por muitos anos ter um filho. Chegou a ter um filho antes do Confúcio, mas ele tinha algum tipo de deficiência extrema, sabe? Então parece que ele não viveu muito, ou se viveu, ele era um filho muito deficiente. Tipo, voltava no Bolsonaro. Tipo isso. E aí... e aí, numa tentativa, assim, de antes de morrer, ele engravidou uma menina de 16 anos. E é a mãe do Confúcio. E o Confúcio nasceu. Entendi. E ele nasceu muito feio. Muito feio. Marco, ele nasceu muito feio. O nome dele, aparentemente, vem de... tem alguma coisa a ver com monte. E aí, o teu episódio sobre monte aí, ó. Olha aí. Porque ele nasceu com uma bolota na testa que parecia uma montanha, um pequeno monte, assim, sabe? E aí... Eita. Ele era muito feio, Marco. Muito feio. E aparentemente, o pai dele morreu, né? Pouco tempo depois, né? Pois. Claro. Sugar Daddy, né? E chegou aí... aos 70 a.C. já é um milagre, né? Sendo bem sincero. É um milagre. E o cara foi soldado. Quais são as chances, tá ligado? Um soldado na China num período conhecido como o período dos senhores da guerra, tá ligado? O que esse cara deve ter matado de jeito no meio do caminho pra chegar até ali vivo. Total. E aí, qual é o lance? Esse cara morreu. E aí, quando a família... A família do pai do Confúcio, que é a família do Confúcio também, né? Foi ver assim, então, esse cara morreu, ele tinha filho? Tinha. Quem era? Aí eles olharam pra mãe do Confúcio, uma menina de 16 anos, e um pouco mais velha agora, né? E pro Confúcio, um moleque feio que doía, e eles falaram assim, esse cara não é filho do fulano, não. Esse cara não é filho do fulano, não. Não é mesmo. E eles rejeitaram o Confúcio e a mãe dele. Então a realidade é que ele nem sequer viveu bem em nenhum período da vida dele. Ele nasceu, o pai morreu e basicamente a mãe dele e ele foram vivendo de favor por muito tempo, sabe? Nesse período. Nossa, feio, pobre e fudido. Feio, pobre e fudido. Não teve amigo nenhum, porque ele era muito feio, sabe?
E aparentemente, o próprio Confúcio fala que acho que aos 15 ou aos 16 ele se apaixonou pelo conhecimento, sabe? De uma forma que ele descrevia como eu lia como se tudo que eu tinha pudesse ser tirado de mim a qualquer momento. Então ele lia com uma obsessão, ele lia como assim, com aquela vontade, tipo assim, ele teve acesso a manuscritos e a ler, no caso, ele aprendeu a ler e a manuscritos, como se da noite pro dia talvez ele não tivesse mais aquela oportunidade, sabe? Essa era a vontade dele de aprender. Então, todo o que ele construiu no confucionismo ao longo da vida, ele próprio falava que não foi ele que criou. Tudo que ele escreveu foi um compilado de tudo que ele leu a partir dos 16 anos de idade. E aí, eu não sei se foi o próprio Senhor da Guerra ou se foi um alto comandante que viu ele trabalhando pra alguma coisa básica, assim, ele era muito inteligente, deu chance pra ele ocupar oficialmente um cargo público, e era o cargo de supervisionar grãos. Tipo assim, era um cargo que você ficava assim, ó. Sabe? Olhando a galera, né? Desembarca grãos, embarca grãos. Você acha que é um trabalho merda, né? Mas grãos, nessa época, na China, era moeda. Beleza? As pessoas recebiam salário em grãos. Porque, de novo, a gente tá falando de um período de guerra, né? Faz sentido. Tipo assim, porra, arroz, tá ligado? As pessoas comem a própria comida, entendeu? Ele era segurança de banco. Basicamente. E aí, ele continuou fazendo o melhor dele, sabe? Todo lugar que ele tinha o acervo de biblioteca, digamos assim, ele lia tudo e escrevia e tal, não sei o quê. Até o ponto que ele começou a chamar a atenção para as ideias que ele ia compilando. E pensa assim, existia uma dinastia antes dele, e existia esse período de instabilidade. Ele tentou olhar para tudo que foi feito na China e tentar entender o que deu de errado. Então o Confúcio, na verdade, ele é um conservador. Essa é a realidade sobre ele. Ele tentou retirar os excessos daquilo que tinha dado errado, olhar para o passado e ver o que deu certo. E esse é basicamente o grande material da vida dele. O que deu certo? Então o confucionismo vai, dentre várias coisas, tentar entender qual é o caminho do homem, o caminho do ser humano. Tipo assim, desde coisas como rituais, sabe? Tipo assim, ele tinha jeitos específicos de sentar nos lugares, posicionar objetos sobre a mesa. Sabe, todas aquelas coisas que você vê de cultura chinesa, né? Onde as pessoas posicionam objetos e toalhinhas e coisas, tudo tem uma ordem certa. Isso vem muito do movimento do confucionismo. Porque por trás de todo esse tradicionalismo existe se você colocar as coisas em ordem, você vai aos poucos transformando o mundo em algo mais ordenado. Entende? Tá. Vem daí essa ideia. Vem daí. E, tipo assim, e de novo, não foi ele que criou essa ideia. Ele trouxe de várias coisas que vieram antes dele. Beleza? Beleza. E aí ele foi subindo, ele teve funções relacionadas à administração da justiça, ou justiça mesmo, chegou a exercer um cargo meio que de ministro lá na China. E ele começou a implementar reformas, tipo assim, política pública baseada no que ele descrevia como ética e virtude, né? Que é a ação da ética. Só que ele era muito ele era muito... Era tradicionalista demais, se você parar pra pensar. A parada dele ia num nível de, tipo assim, como eu falei, de colocar objetos numa mesa, certo? Ele trouxe de volta umas leis do passado que era, tipo assim, na cidade onde ele administrou, os homens passavam na calçada da direita e as mulheres da esquerda. Nesse nível de detalhe que o cara ia. Tá, entende? Tá. Um pouco desnecessário ali. Exato, mas na cabeça dele não era. Entendeu? Na cabeça dele é tipo assim, se você não for pra fazer do jeito certo, se não for pra, tipo, colocar moral, sabe? Não vai funcionar. Tá. E realmente, o relato que existe de todos esses órgãos públicos da época, que realmente diminuiu o nível de criminalidade, diminuiu o nível de várias coisas, mas as pessoas odiavam estar vivendo sobre esse nível de ser controle. estrito, sabe? De controle. Mas, de certa forma, o padrão que ele tenta criar ali
Pô, eu acho meio chato ele colocar isso como legislação, por exemplo, e que eu tornar coercitivo. Mas, assim, essa questão de, tipo, ordenar as coisas, Uhum. é, de certa forma faz um certo sentido, né? Tipo, Total. sabe aquela parada, tipo, organiza a tua estação de trabalho. Uhum. E quando tu organiza a tua estação de trabalho, é natural que as outras pessoas ao seu redor também vão fazer isso. Tipo, Uhum. porque Exato. ela acaba destoando. E se você deixa desorganizado e outra pessoa desorganizada, isso começa a acumular. Uhum. Tipo, um cômodo bagunçado do que tu efetivamente ter minimamente algumas coisas organizadas. Exatamente. E era exatamente isso que ele pensava, tipo assim, nessa mesma lógica. E não só no sentido de você pode acabar influenciando as pessoas ao seu redor com as suas ações, mas no sentido de isso também vai ampliando pra outras coisas na tua vida, sabe? Tipo, se viver uma vida com virtude não vai se restringir ao jeito que você se arruma pra fazer um chá, por exemplo, sabe? Vai ampliar pra outras áreas da tua vida. Então essa virtude vai ser replicada em outras áreas da vida, sabe? Tá. E aí Confúcio abriu essa escola de pensamento, que é o confucionismo. Ele já era um oficial alto do governo. Como ele veio de uma história onde ele não tinha muitos recursos, onde ele basicamente lutou muito pra estar ali, a escola dele, ao contrário de várias na China da mesma época, não restringia as pessoas que entravam na escola. Então as pessoas eram pobres, algumas tinham dinheiro, outras eram pobres, não sei o quê. Então, ele só queria que o jeito dele de pensar se espalhasse pela China. Porque a ideia dele era essa, tipo assim, trazer uma estrutura de volta pra eventualmente o passado, algum tipo de passado glorioso da China voltasse a existir, sabe? Tipo assim, uma China unificada, onde a guerra já não fosse mais a solução plausível, sabe? Onde pudesse ter diálogo e tal, não sei o quê. Esse era o contexto que ele vivia, né? E aí ele fez muitas mudanças, as mudanças foram positivas, mas eventualmente ele começou a incomodar alguns dos senhores da guerra. E aí esses senhores, eles tentaram corromper o chefe do Confúcio. Aí primeiro o cara disse não, mas aí os senhores da guerra prometeram um harém pro cara, aí o cara disse sim, aí ele demitiu o Confúcio. Tipo, qual era a primeira proposta, tá ligado? Dinheiro. R$100 e uma bala. R$100 e Não. uma bala. Não, tipo assim, sei lá, dinheiro, sabe? Alguma coisa assim. E aí o cara, tipo assim, não, preciso de dinheiro. Tipo, eu tenho aqui tudo que eu preciso. Aí os caras, a gente vai te dar um harém. Aí, beleza. Tipo, Eu nem gostava tanto do rapaz mesmo. E aí, quando ele é demitido, e aí ele já tá um pouco mais velho, né? Ele continua na onda dele de ter a escola dele de pensamento e viaja por aí. E é nessa viagem dele pela China que, eventualmente, ele vai atrás do Lao Tzu. Vai conhecer o Lao Tzu, que é o cara do taoísmo. E eles se batem por coincidência ou ele vai lá procurar o cara? Não, ele vai atrás do cara. E aí, ele tem uma frase legal. Eu não salvei essa frase agora, mas vou tentar falar de cabeça. Pensa assim, Confúcio é um cara obcecado por controle, beleza? O que ele quer Beleza. é, tipo assim, deixar as pessoas eficientes o suficiente pra que o governo haja como se fosse uma máquina bem olhada, assim, sabe? O Lao Tzu é outra parada, tipo assim. Então, qual é a ideia? O Confúcio vai tirar alguns dos excessos da sociedade atual, voltar pra um tradicionalismo específico que ele tinha na cabeça dele, né? E daí o controle sobre... Não tanto o controle, mas o modo de viver vai ser menos... Vai ter menos desperdícios, digamos assim. Você vai desperdiçar menos recursos, menos energia e tal, não sei o quê. Então pensa assim, esse cara que a gente tá falando, beleza? Beleza, Ele vai conhecer o Lao Tzu, que é bem mais velho, mas tá vivo na mesma época. E Mas ele escreve calma. Ele tá descrevendo o Lao Tzu. Exato. Ele fala assim: os peixes são livres pra nadar no rio, mas eles sempre caem na rede do pescador. As bestas são livres pra andar pra onde quiserem, mas elas sempre caem na lança do caçador. Os pássaros são livres pra voar, mas eles sempre caem na flecha do blá blá blá, sabe? Menos o dragão. O dragão é realmente livre.
ele pode voar nos céus, andar na terra, mergulhar no mar, e nada pode fazer... Ninguém pode fazer nada contra ele. É algo assim que ele fala. E o Lao Tzu é um dragão. Brabíssimo demais. Brabíssimo demais. E aí ele termina falando: eu nunca vou entender o Lao Tzu. Cara, ter presenciado essa conversa deve ser loucura. Total, né? Imagina, os teus discípulos assim, tipo assim, olhando os dois conversando, super confuso. Porque o Confúcio, ele fala da humanidade, e ele, essa parada do ritual e tal, das coisas, me parece que ele vê o ser humano como um ser racional, um ser que deve viver em prol da sua característica de humano, ou seja, você deve se comportar de forma a ter um certo autocontrole e sempre pensando no sentido de um ser humano como um grupo, no sentido de você vive para a sociedade, para ser o melhor da sociedade, com o melhor homem possível no seu papel, e aí cada homem sendo o seu melhor possível, como um todo, a sociedade iria... Exatamente. Não só isso. É tipo assim, uma das coisas que ele escreveu no livro dele... Esqueci exatamente o nome do livro dele, mas eu vou colocar aqui na descrição. Ele escreveu que, basicamente, as pessoas estariam encaixadas em 5 posições diferentes, que ele chama de 5 relações possíveis. Você pode estar em todas, mas definitivamente você está em pelo menos uma. Ou 2. Acho que pelo menos 2. Mas que é... Só ele, que era sozinho. Que não tinha mas amigo, até ele. É a relação governante e súdito. Você é sempre súdito de alguém. Na cabeça dele. Justo. Ou governante. Pai e filho. É uma relação. Marido e esposa. Beleza? Ok. Irmão mais velho e irmão mais novo. Beleza? É realmente uma relação diferente, tá? Ok. E de amigos. Ok. Que é a única que é de igual pra igual. Irmão mais velho e irmão mais novo não é de igual pra igual, não? Não. O irmão mais velho tem algumas diretrizes sobre as responsabilidades do irmão mais velho sobre o irmão mais novo, assim, sabe? Tipo assim... Tem alguma parada, tipo assim, meio que o dever de educar, o dever de, sabe, tipo assim, de ser paciente, exemplo. coisas assim, sabe? Tipo assim, tem umas coisas assim. E o dever do irmão mais novo é, tipo, ouvir e entender a sabedoria do irmão mais velho, sabe? Como ele cresceu nesse mundo de guerra e ultra hierarquizado, de novo, ele tentou compilar a ideia dessas hierarquias infinitas, formais e informais que ele via acontecer o tempo todo, e tentou simplificar isso nessas 5 relações possíveis. Então, não só, como tu falou, ele via o ser humano como ser humano e ser o melhor cidadão possível, mas ele via o ser humano, tipo assim, como uma peça num todo, e essa peça, ela pode ser vista de vários ângulos. O ângulo da família, o ângulo do governante súdito, o ângulo do pai e filho, entendeu? Tipo assim, mas é exatamente isso. É exatamente essa ideia. E aí você agindo no melhor, tipo assim, tipo, agindo como você deve agir, digamos assim, do seu dever de agir, as coisas funcionam. Essa é a ideia. Entendi. Gosto do confucionismo, no sentido de... de novo, eu acho parecido com alguns textos de Kant, que é tido como um grande filósofo, porque é um grande filósofo da história, mas escrito, sei lá, 1000 anos antes. Então, eu gosto mais dessa parada e gosto do conceito de entender que nós somos, às vezes, engrenagem de uma sociedade como um todo, e que, tipo, se a nossa peça não está oleada o suficiente, a engrenagem como um todo talvez não funcione bem, e alguma hora, algum outro canto também não vai dar certo. E aí fica a crítica a você que gosta de criticar a sociedade. Você é uma peça oleada. O que eu mais gostei de ter estudado sobre o confucionismo é ter me dado
outra visão sobre o que é um pensamento conservador. Tipo assim, honestamente, eu não sou o tipo de pessoa que é muito conservadora. Eu gosto muito da ideia de propor novas ideias para solucionar problemas. Mas a ideia dele de tentar entender que, na verdade, o problema está, talvez, em alguns excessos, e cortar alguns excessos e ver o que sobra para ver se isso volta a funcionar, é um pensamento válido também, sabe? É. Tipo assim, sei lá, se a gente pensar que... Deixa eu pensar um exemplo bobo. Imagina que a gente acaba caindo em um monopólio empresarial em alguma área, digamos assim. E a gente chegou lá sem querer, porque eventualmente, tipo, a gente foi falando assim, livre mercado, coisa e tal, não sei o que, não sei o que. Faz sentido e fazia sentido na época, sabe? Mas a gente se vê depois numa situação onde tem um monopólio de alguma empresa. Eu acho que é justo nós, como cidadãos de um estado, e o estado em si, pensar assim, será que isso não foram os excessos que a gente foi cometendo no caminho? Será que a gente não pode dar uns passos pra trás e voltar um pouquinho, tipo assim, vamos quebrar de novo isso e transformar, sabe? Pensar no conservadorismo, digamos assim, só como ideia, não nesse conservadorismo bizarro cristão que a gente tem atualmente em alguns lugares. Tô falando, tipo, a ideia do que é conservar. A ideia de uma nova visão sobre a tradição, sabe? Eu acho que é uma coisa que me deu uma nova visão sobre isso. Continuo não sendo nem um pouco conservador, mas me deu pelo menos uma ferramenta a mais para olhar criticamente para dentro de mim e das ideias que eu penso sobre problemas específicos, assim, sabe? Sim. Eu acho que a linha filosófica da parada, ela é diferente. A gente tem que diferenciar o que é um pensamento conservador e o jeito que é utilizado hoje o termo conservador. Começa por aí. Exato. Tipo, o pensamento conservador atingindo questões específicas, não generalizado, não criando um lado político, um time, não necessariamente ele é ruim, entende? Tipo, Total. Eu e tu, a gente trabalha no mundo corporativo também, e eu vou ser bem sincero, a sede por inovação, às vezes, é enlouquecedor. É tipo uma parada que, tipo assim... Exato. Brother, essa parada tá funcionando, você tem o seu rendimento, você tem o seu lucro, você tem uma parada, você tá estável no negócio. Não adianta tu correr pelo corre. Não adianta tu fazer o corre pelo corre da parada. Exato. Tipo, só porque não é mais eficiente eu vou lucrar mais. Mas, tipo, tu não já lucra muito mais do que todo mundo. Exato. E aí ocasiona situações feito... A gente já viu, por exemplo, durante a Revolução Industrial, particularmente, não na primeira não, mas assim, com o começo da automação das máquinas, tem um nome da Revolução, que acho que acontece no século passado. Você tem um grande número de desempregados e, consequentemente, um abaixo nível de consumo. Porque você não tem gente que ganhe dinheiro o suficiente pra fazer. E aí uma parada engole a outra. Quando, na verdade, só ficar do jeito que tava era muito mais sustentável. Exato. Exatamente. E é muito bom. E é isso, né? O confucionismo é basicamente uma ideia sobre a tradição, uma ideia sobre o que é conservar a essência do ser humano. Mas aí a gente vai agora para a segunda parte do episódio, que é uma parte que eu gosto mais. Também gostei mais, não vou mentir não. Já posso me entregar também, vai. É um cara que é um dragão, já foi dito isso no episódio. Exatamente. Ele pega essa ideia e ele dobra a aposta. Ele fala assim, onde o Confúcio acha que é o ser humano na sua essência, não, eu dobro a aposta. O ser humano é bem melhor ainda mais atrás. É tipo assim, eu não quero saber do ser humano na sociedade. Eu quero saber do ser humano na natureza. O ser humano é um animal. O ser humano é tipo assim, é só um macaco pelado, tá ligado? É só um... O ser humano devia estar comendo frutinha, entendeu? É mais ou menos isso que o Lao Tzu quer dizer. E aí, ele é meio anarquistazinho, né? Ele é o primeiro anarquista, na minha opinião. Ele é o primeiro anarquista. A história dele começa assim. Caiu a dinastia. E ele era um funcionário público. E aí ele simplesmente não gostou de como as coisas se desenrolaram.
decidiu assim: vou pro mais oeste que eu consigo. Eu vou pro mais oeste que eu consigo. Eu não tô nem aí. Quer saber? Olha, vocês que se fodam. Ele sobe em cima de um boi e a história começa com o Lao Tzu já quase idoso, chegando no posto mais oeste da China. E aí um guarda reconhece ele, porque ele era famoso, e fala assim: cara, você não pode ir embora, você tem que escrever, tipo assim, seu pensamento, senão ele vai se perder com você. Aí o Lao Tzu olha pra ele e fala assim: tá bom. E aí é assim que ele senta e escreve o único livro que ele escreveu na vida. Sim, fazendo um resumo de tudo que ele pensava. E essa é a figura que é o Lao Tzu, tá ligado? É assim que começa a história dele. A gente só tem acesso a isso porque um guarda reconheceu ele e falou assim: por favor, escreva, sabe? O Lao Tzu, ele descreve o que é o caminho, né? O caminho, já dito no começo do episódio. Exato. E é legal imaginar, tipo assim, o que é o caminho. E eu, procurando sobre o episódio e tal, as melhores descrições pensa assim, pensa quando tu olha de cima, assim, uma estrada, e tu vê, tipo assim, sei lá, ou tu vê prédios ao redor da estrada, ou tu vê, se for uma estrada rural, tu vê uma floresta ao redor e tal, e tu vê o caminho passando, né? Independente da forma que você veja, a estrada, ela é sempre a ausência da coisa onde ela tá. Sabe? Pensa assim. Como é? A estrada é sempre a ausência da coisa que ela tá. Numa floresta, a estrada é a ausência da floresta. Uma linha onde não tem floresta. Sim. Na cidade, ela é uma linha que é a ausência de prédios, por exemplo. Sabe? Certo. Essa ideia vai ser importante um pouco mais pra frente. Quando a gente começar a falar sobre o não fazer. A ausência do fazer. E coisas do gênero. Entendeu? Mas pensa nisso. Tipo assim, a estrada, ela é a ausência do algo. Entende? Entendo. Então pensa assim. Daoísmo, caminho, né? Ele tinha umas ideias mais ou menos assim. No início, existia o Dao, que é o caminho. A ausência das coisas. E ele vivia perfeitamente. Existindo. E o Dao criou 2. E 2 se criaram 3. E dos 3 nasceram 10.000 coisas. O 2 é o famoso Yin Yang. Exatamente. O 2 é o famoso Yin Yang, que é uma peça central na ideia do daoísmo. E o que a gente vai abordar aqui é o daoísmo, tentar trazer o daoísmo na essência. Porque o daoísmo moderno, ele tem muitas variantes. Ele tem muitas ideias adicionadas a isso tudo que a gente está falando. Então a gente está tentando pegar o daoísmo do começo, que é meio que uma peça central para todas as ramificações que vieram depois. Mas só fazendo um pequeno disclaimer aqui, se vocês pesquisarem na internet e acharem mais coisas sobre isso, não é que eu e o Marco deixamos de falar. A gente optou mesmo por tirar o excesso de informação e trazer só a parte mais essencial, que é essa parte mais antiga. Exato, a gente confusionou o episódio. Pô. E aí, qual é a questão? É muito difícil explicar o que é o Dao, beleza? Que é o caminho, a ausência das coisas, né? Mas o próprio Lao Tzu, e aí, quem quiser escrever Lao Tzu é L-A-O, espaço, Z-I, ou L-A-O, espaço, T-S-E, acento no E. Mas a pronúncia, independente de qual forma você queira escrever, é Lao Tzu. É como se fosse aquele francês, assim, o Lao Tzu. Que foi homenageado quando teve seu nome também atribuído ao Tribunal Superior Eleitoral. O TSE, sim, exatamente. Minhas contribuições hoje são essas. Excelente. Boa. Marco, o próprio Lao Tzu escreve de um jeito que é meio que aberta a interpretações. Ele foi espertão no jeito que ele escreveu. Então, até o jeito que ele explica o caminho, ele fala assim: o caminho o Dao que pode ser explicado não é eterno. Sabe? Então, tipo assim, o caminho que originou todas as coisas, que poderia ser a mãe de todas as coisas,
ele não pode ser exatamente explicado com todas as palavras. Ele não existe palavra ou conjunto de palavras que consiga explicar a imensidão do que é esse primeiro caminho. Mas é essa a ideia de, tipo assim, existia algo que era, na verdade, nada. Sabe? É quase uma... É uma trip, assim. É quase uma trip de alguém. Assim, tipo assim, está tudo ao redor da gente. Tudo é o caminho. Tudo tem o caminho. E, sabe? O soldado chegou e fez assim, bicho, escreva. Mas antes vamos tomar um chazinho aqui, que tem uns cogumelos legal aqui. Que na fronteira não tem ninguém olhando. Tem ninguém olhando. Outro dia a gente pegou uma Kombi. E aí os dois doidão. E aí chega o Confúcio do nada. O soldado, cara, galera, não vai acreditar quando meu chefe volta vir pra cá daqui a 3 meses. Boa. E aí ele tem a parada do caminho, né? Que é tipo... Ele não consegue explicar exatamente o que é, mas é o caminho. É tipo assim, é o caminho natural das coisas. É o caminho do ser humano. É o caminho, tipo assim, o jeito que a ordem natural do ser humano deveria ser. E na ideia do Lao Tzu, o ser humano, se atendidas as necessidades essenciais do ser humano, tipo assim, comida, sono e, né, as coisas essenciais pro ser humano, o bem surge naturalmente. Essa é a ideia dele. Tipo assim, tirar essas amarras sociais e deveres sociais e todas essas coisas que meio que não existem de verdade, você tirar tudo isso e só deixar o ser humano viver e atender as condições básicas de sobrevivência e uma vida ok, já é o suficiente. É basicamente essa a ideia. E aí ele tem um conceito muito interessante que eu não tinha entendido até a gente começar a estudar para esse episódio específico, que é o Wu Wei, que é a não ação. Tu chegou a pesquisar sobre o que é a não ação dentro do daoísmo? Mais ou menos. Eu vi uma frase que exemplificava mais ou menos o que seria isso. Uhum. Que era... É mais fácil você nadar... Se você estiver num rio... É mais fácil do que... Você tanto pode nadar contra a correnteza e fazer força para que aquilo faça... Ou você pode só ficar parado e deixar a correnteza seguir o seu trabalho. E você vai sair do mesmo lugar do mesmo jeito. Uhum. Você vai acabar se locomovendo do mesmo jeito. Uma, o trabalho que tu vai ter pra fazer, e o outro é só ficar tranquilo. Não fazer também leva você a algum canto. Exatamente. O exemplo que normalmente dão muito pra o Wei, a não ação, é porque não é exatamente não fazer nada, sabe? Mas imagina assim, você tá numa estrada e tem uma grande pedra no caminho. Você tem várias opções de como lidar com aquilo. Você pode tentar quebrar a pedra, você pode tentar mover a pedra, mas você pode simplesmente dar a volta na pedra, né? E, sabe, você pode escolher o melhor fluxo pra resolver aquilo. A não ação, na verdade, é mais sobre vai com o flow, sabe? Não É mais sobre tanto. isso. Não é nem sobre se estressar. É sobre, literalmente, você deixar o curso natural das coisas seguirem, sabe? E aí ele dá um exemplo sobre como governos funcionam, e acho que eventualmente as dinastias incorporaram muito isso, acho que vieram depois, e acho que é uma coisa que foi incorporada no governo chinês até hoje, que é, as pessoas são melhores governadas quando aparentemente não tem governo no lugar. Isso é um exemplo prático da aplicação do Wei atualmente na China. As pessoas são melhores governadas quando aparentemente não tem governo. Tipo assim, quando não tem, tipo assim, o governo automaticamente exigindo e aparecendo e, sabe, fungando no teu cangote exigindo coisas. Tipo assim, tem lá o representante do governo, paga imposto, whatever, mas, honestamente, parece que o governo nem tá lá, sabe? É um exemplo de como saiu dessa escola de pensamento uma ferramenta prática para esses 250 anos que surgiram várias outras escolas, né? Interessante, não tinha feito essa analogia, não tinha feito essa comparação com o sistema político, não. Interessante. Eu lembro de ter estudado isso no mestrado, sobre quando a gente estava estudando governação, e tinha uma parte que o professor falava sobre como vários governos se comportam ao redor do mundo em relação à própria administração pública deles. E uma das coisas interessantes sobre o governo chinês era sobre a aplicação da não ação
dentro do próprio governo. E aí, tipo, isso é bom por um lado, porque eles são muito sólidos, sabe? Mas é ruim por outro, porque é muito difícil implementar inovação. Então, toda vez que você pensa em administração pública dentro do governo chinês, é muito difícil tentar implementar uma coisa numa área onde exige inovação. Porque o normal é o não fazer, ou melhor, é o seguir o fluxo natural. Esse é o normal, dentro da própria administração pública, sabe? E dentro da própria cultura, no geral. Porque, querendo ou não, tem um impacto na cultura até hoje. Siga o fluxo. É muito doido, né? Como a lógica base lá de como a cabeça ou a personalidade ou a sociedade funciona, por mais que a globalização já tenha um efeito assim absurdo, tipo, quando você vai pra trás e você vê, é tipo uma lógica que ela se baseia em, acho que, em pilares diferentes, né? Total. É muito curioso isso, é muito curioso. E é o tipo de coisa que às vezes as pessoas não têm noção hoje em dia, né? De você justamente assumir que o mundo, pelo fato de ser globalizado, todo mundo vai ter mais ou menos vai começar a discussão mais ou menos tendo os mesmos pressupostos, ou os mesmos preconceitos até, sabe? Quando que, na verdade, às vezes, sei lá, pra um país muito novo, muito recente, que tá começando, sei lá, na área da tecnologia, a ideia pros caras sobre o que é inovação é algo muito mais dinâmico. É assim, eu consigo me mover rápido, eu consigo criar faculdades, eu consigo chamar profissionais para criar um curso na minha faculdade, e implementar tecnologias novas e conseguir financiamento do banco estrangeiro XYZ. Se você tenta implementar algumas coisas em alguma coisa mais tradicionalista, eu posso até falar sobre Portugal, por exemplo. Portugal, eu sinto que tem uma dificuldade imensa de se inserir no mercado de tecnologia, porque eles já são um país muito tradicionalista. Muito tradicionalista. Eles são muito apegados a coisas muito tradicionais. E eles não são sequer tão tradicionais quanto os chineses, sabe? Eu acho que isso acaba pesando, assim, sabe? Tipo assim, o que tá no fundo da cabeça de cada um que tá ali, sabe? Ironicamente, a China é muito boa em tecnologia, mas acho que é porque eles conseguiram também fazer um flip dessa ideia pra tentar enxergar a tecnologia de outro jeito, na verdade, né? Mas isso talvez seja uma discussão futura sobre outras coisas. Mas é doido, né? Muito bom. Interessante. Gosto bastante mais do taoísmo, tá certo? Gosto do go with the flow. Bom, né? E tem uma coisa legal sobre o taoísmo, que eu vou trazer aqui. Não é uma invenção do taoísmo, não é uma invenção do Lao Tzu, mas é uma peça fundamental sobre o que é o taoísmo ou o daoísmo. É a mesma coisa, gente. Eu só não expliquei nesse episódio. Acho que tu chegou a falar, né, Marco? Mas daoísmo e taoísmo é a mesma coisa. Sim. Vamos falar sobre o Yin e o Yang, que é uma peça fundamental pro Lao Tzu, que é a harmonia ou interdependência dos opostos. E ele fez o desenho lá pensando em você, Eduardo, que tatuou no ombro o Yin e Yang. Que ele queria que fosse aesthetic. E o símbolo, ele já existia antes, ele já era usado. E às vezes pode até ser uma coisa que é tão antiga, mas tão antiga, tipo, de uma época que a gente nem sequer consegue prever de quanto tempo faz que o Yin e Yang existe, que a realidade é que... exato. Que a realidade é que que toda religião que talvez não abordasse algum aspecto do Yin e Yang talvez só não tenha sobrevivido, sabe? É uma coisa mais ou menos assim. Mas o Yin e Yang é aquela ideia de você não pode ter só um lado da moeda. Você sempre tem dois lados. Sempre. Todos os objetos têm uma parte de cima e uma parte de baixo. Você não tem como ter um objeto que não tenha isso. Nunca. Sabe? Até na parte onde o Yin é maior, no símbolo do Yin Yang, ele vai ter uma gota dentro do outro lado. De Yang. De Yang. Entendeu? É essa a ideia. Tudo que é oposto vai ter a característica do outro. Isso eu lembro de pensar sobre isso, tipo assim, eu adolescente, na aula de física, pensando que, tipo assim, tudo sempre tem uma força oposta. Tudo. Então, sei lá, se você pensa, um objeto que cai de um avião, aquele exercício de física básica, né, de física 1. Um objeto que cai de um avião
e ele vai acelerar por causa da força da gravidade. E aí você pensa, ele vai acelerar pra sempre? Não, ele vai acelerar até um certo ponto. Porque existe uma outra força que tá começando a aumentar conforme o objeto vai caindo, que é a resistência do ar. Então, tipo assim, sempre existe um outro lado da moeda. Nada é só aquilo pra sempre, indeterminadamente. Sempre existe uma força contrária. Sempre, sempre. Sempre existe um oposto. E aí, essa é a ideia que, pra ele, todo oposto sempre vai ter o seu oposto. Sempre, Tá. sempre. É sempre a presença e a ausência de algo, nem que seja só por isso. Uhum. E em cada micro-relação sempre tem a presença e a ausência de algo, entendeu? No nu aleatório, tu é o yin ou tu é o yang? Caramba, vamos ter que ficar aqui. Eu acho que eu sou... Será que tem algum teste do Eu BuzzFeed? acho que eu sou o Yin. Que eu acho Tu acha que eu que tu é o sou Yin? o passivo, escuro, feminino, o interior. E aí tu é Entendi. o ativo, o luminoso, masculino, exterior, entendeu? Entendi, tá bom. Eu sou o palhaço branco. Entendi, agradeço o masculino, não é sempre que eu recebo esse elogio. fazer um duelo Shaolin. Dos pensadores Dos chineses. pensadores, exatamente. Ó, mas tem um outro cara dentro do daoísmo que ele também foi muito importante. Que ele se chama... O nome dele eu não lembro exatamente como se pronuncia, mas eu acho que é Zhuangzi. E ele traz um conceito interessante e acho que ele foi um dos caras que melhor escreveu sobre o daoísmo, porque ele escreveu de muitos jeitos diferentes. Ele escreveu meio com um tom de comédia em algumas partes, sabe? Tipo assim, ele escreveu de um jeito leve, basicamente. E ao contrário de todo mundo que veio antes dele, inclusive das escolas de pensamento, ele escreveu não porque ele queria fazer um melhor jeito pra se governar pessoas. Ele escreveu literalmente porque ele tava pensando no melhor jeito de se viver uma vida. Sabe? Ele escreveu com esse propósito. Qual é o melhor jeito de se viver uma vida? Uma vida boa, uma vida Gosto ética, da uma vida, abordagem. sabe? E aí ele traz alguns conceitos que lembra muito o relativismo, não sofista, mas alguns dos relativismos gregos que não pegaram muito na época lá na Grécia, mas sabe aquela ilustração clássica onde tem duas pessoas em pé, assim, e uma tá apontando para um 6, outra tá apontando para o 9, e aí, tipo assim, elas estão tipo, discutindo sobre se é um 6 ou se é um 9. Ele tem algumas frases que remetem a esse tipo de coisa, tipo assim, é bem complicado de entender as frases dele, mas é tipo como é que era? Era se eu vejo um daqui e você vê o outro dali, e eu digo que isso aqui é um, isso aqui é um outro, como é que eu vou saber que pra você não é o outro? Sabe, tem umas frases assim meio malucas, mas é essa a ideia. É essa a ideia do, Tá. tipo assim, pontos de vista. E Gosto bastante dessa discussão. tem uma frase dele que é muito boa, que ele relata que ele sonhou que ele era uma borboleta, mas ele não sabe se ele sonhou que era uma borboleta ou se é uma borboleta que tá sonhando ser ele. Entende? Matrix. Sabe? Ele tem umas sacadas boas, assim. E uma das mais legais é que ele fala que a busca incessante por conhecimento é um esforço inútil. Porque conhecimento é infinito, sabe? E a ideia do daoísmo é você ir com o flow. E, teoricamente, a busca incessante pelo conhecimento é uma das coisas que você tem que eliminar na ordem de se voltar pro lado natural das coisas, sabe? Entendi. Mas até hoje ninguém sabe se ele falou isso zoando ou se ele realmente tava falando a verdade, sabe? Tipo assim, ninguém sabe até hoje, porque ele escreveu de muitos jeitos diferentes. Ele tinha coisas que claramente eram piadas, sabe? Sim, sim. Mas eu particularmente gosto bastante da ideia do ponto de vista, tá certo? Uhum. Uma vez, tipo, eu tava tendo uma conversinha falando sobre daltonismo, e o daltônico, ele sabe que ele é daltônico particularmente porque ou ele não consegue diferenciar tanto algumas cores que claramente são diferentes, ou pelo fato de que o seu estado emocional ou estado mental pode afetar o daltonismo.
E aí ele meio que fica mais confuso as cores se ele tiver mais com pressa, por exemplo. Uhum. Tipo, não é padrão. Porque se, por exemplo, se ele substituísse uma por uma, imagina que você é uma pessoa daltônica que substitui um por um, tá certo? Que teu estado emocional não afeta a cor que tu tá vendo. Não Então afeta. ele não é daltônico, né? Ele não é daltônico. Total. Ele não é daltônico. Tipo, o que eu vou dizer que é verde, e tu pode estar vendo o que eu chamo de vermelho, mas tu vai chamar aquilo de verde desde o começo da tua vida, irmão. Pra tu aquilo é verde. E pra mim aquilo vai ser verde. Uhum. E é irrelevante a real cor daquilo. Se eu e você vemos a gente, os dois sabem que aquela é a mesma cor, a gente tá falando da mesma cor, no sinal, tu vai entender que aquilo é um sinal verde que tu pode passar, independente se tu vê ele vermelho ou não. Uhum. E ele não é daltônico. É simplesmente isso. Uhum. É doideira, né? Doideira. Isso era uma dúvida que eu tinha e acho que foi solucionada agora. Eu sempre fiquei pensando, se a pessoa é daltônica, ela sempre confunde um pra um, por que ela não só etiqueta, coloca uma etiqueta das cores, tá ligado? Pra ela só lembrar da ordem normativa, digamos assim, sabe? Exato, porque se desde o começo que tu nasceu tem isso, tu não sabe que o vermelho que tu tá vendo na verdade é um verde. Tu não sabe, porque aquilo sempre foi verde pra tu. A palavra pra aquilo sempre foi verde. O daltônico geralmente ou ele tem dificuldade de diferenciação das cores mesmo. Então algumas cores elas entram num tom tão semelhante que simplesmente ele não vê a diferença. Ele não consegue ver a diferença. Então, e aí ele já percebe que existe o daltonismo. E também alguns daltônicos, não, pelo que eu entendi, não são todos, talvez daltônicos, ouvintes do Nu me corrijam. Mas não são todos, mas alguns o estado emocional ou psicológico pode afetar a percepção da cor. A percepção. Eu sei disso porque eu estudei com a menina quando era mais novo, assim, na 6ª série, teca, e a gente tava fazendo aquelas aulas de geografia, que é pinte o sertão, pinte não sei o que, e tava acabando o tempo da prova, a professora, cadê? Aí eu ficava, ela para de apressar que eu não consigo pintar com pressa. Porque eu fico nervosa e aí fica mais confuso ainda a parada pra mim. Eu não sei que cor é cada coisa. E aí era a primeira vez que eu lidei com isso assim. E aí eu descobri que também tinha esse caso, esse tipo de situação. Excelente. Voltando pro Homem Borboleta. No fim, o que ele escreve é que identidade e realidade são, em boa parte, construções limitadas da cabeça humana. Que é justamente o que o daoísmo tenta se opor. Ele tenta falar assim, esses construtos, a gente pode dar um passo atrás e só viver. Normal, sabe? Entendi. É essa a ideia. E aí, meu caro Marco, eu separei aqui algumas frases do Lao Tzu e algumas frases do Confúcio sobre a filosofia deles. Eu vou ler aqui algumas frases do Lao Tzu que acho que vários de vocês vão reconhecer. Algumas delas são, tipo assim, meio que provérbios, sabe? Que meio que todo mundo sabe. Teve um que eu já falei, que é o Dao que pode ser dito não é o Dao eterno. Beleza? Beleza. Aquele que sabe não fala, aquele que fala não sabe. E a gente que tem um podcast quer dizer que não sabemos nada. Exatamente. Fica aí. A jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Clássica demais. Clássica, né? Isso aí tá em coisa de caminhão, assim, sabe? Sinto falta das frases de caminhão. Também antigamente tinha mais. Governar um grande país é como cozinhar um pequeno peixe. Que? Como é? Governar... Peraí. Governar um grande país é como cozinhar um pequeno peixe. Alguém sabe o que significa? Cara, deve ser muito difícil cozinhar um pequeno peixe. Tipo assim, se você precisa tirar a espinha, tratar e não sei o que. Deve ser, tipo, deve ser ridiculamente difícil, pô. Não, pô, mas sardinha, quando é muito pequenininho, tu queima de uma vez, pô. Bota tudo de uma vez na boca. Mas pô. acho que não era sobre isso que ele tava falando, Marco. Ele tá falando sobre fritar e pautora, entendeu? Ele tá falando sobre tratar, não sei o que. Entendeu? Não, achei muito confuso da parte dele.
Esse é o Lao Tzu, detalhe importante. Exato. Quem conhece os outros é sábio. Quem conhece a si mesmo é iluminado. Isso aí parece uma frase meio Legião Urbana, vou ser bem honesto. Mas eu gosto. Acho que é real. A suavidade vence a rigidez. O fraco supera o forte. Justo. Gosto também. Eu gosto muito de que... uma das coisas que eu vi é que, por exemplo, uma das coisas que vem com o taoísmo ele acaba se espalhando e influenciando diversas coisas. Não só a própria doutrina, como o dia a dia, não só governamental, mas o dia a dia da sociedade. E uma das coisas que pega é o Tai Chi Chuan. A luta? Aquela parada daqui que ela fica no parque. Uhum. É bem essa lógica. A lógica, ela é baseada no taoísmo. No sentido de fluidez e algumas outras artes marciais também. Tipo, um dos sites que eu vi, mas eu não confiei muito também. Eu não queria nem dar informação falsa aqui. Mas algumas outras artes marciais também utilizam mais esse conceito de menos força e mais usar o movimento das coisas pra... Como arma, ou como como força motriz. O jiu-jitsu era bem assim antes do anabolizante. Eu descobri que o jiu-jitsu tinha uma péssima fama na década de 90. Porra, tá com uma péssima fama agora, né? Tipo, todo mundo sendo preso por abuso sexual recentemente. No mundo do jiu-jitsu. Eu não tava nem sabendo desse escândalo aí. Nossa. Só um pequeno desabafo aqui da minha parte. Enfim. Mas o jiu-jitsu antes do anabolizante, ele era isso aí, a ideia da alavanca e do uso da técnica e tal. Mas é muito difícil competir contra um cara que tem 30 quilos de músculo a mais que você. E ele é só um pai de família que decidiu se anabolizar no campeonato amador da sua cidade. E agora ele pesa igual um barril de cerveja. Exato. Com uma consistência muscular de uma placa de metal. Meu irmão, o cara tá subindo no tatame, antes de ele te ver, ele tá mordendo a própria faixa, assim, ó. Sabe? O cara tá sinistro, pô. O cara olhando do lado do tatame. Não, pô. Mas sim, tem mais frases, tô gostando das frases. Deixa eu ver aqui. Praticar ou não agir e tudo se ordenará. Justo. Que a ideia dele é que as coisas voltam ao estado natural. Titãs também falou isso com o acaso vai me proteger. Exatamente. E com o flow. Infelizmente o nome dessa música é Epitáfio, né? Então o acaso não protegeu tanto assim. Tu vê, alguma hora tinha que ir, né? Exato. Foi com flow. Também viveu a vida todinha ao acaso, meu filho. Alguma hora... Uma hora, exato. E aí, a última frase que eu separei aqui foi: o homem segue a terra segue o céu segue o Dao, e o Dao segue a si mesmo. E essa é a última frase. Não, essa me perdeu também. Essa eu não peguei, não. Essa eu peguei. Que é... basicamente, todas as coisas no seu estado natural, elas seguem alguma coisa. Mas só existe uma coisa que é autossuficiente, que é o próprio caminho. É o caminho em si. É a coisa que gerou todas as coisas, entendeu? Ela é a única que é suficiente em si. Ela não precisa de explicação ou de dependência de nada. Ela não tem um yin e um yang. Ela é uma coisa em si mesma. É só isso. Entendi. Fica aí a reflexão de que o caminho, a viagem, é na verdade o importante. O que importa é o caminho. Olha, não deixa de ser verdade. Dentro dessa doutrina não deixa de ser verdade. O caminho é a parte importante. Tipo assim, eu acho que é, tipo, fora da doutrina também. É algo que acho que você vai aprendendo com a vida. De que o que vale a pena é esse caminho. Se o seu objetivo é seguir o flow, tipo assim, seguir o flow não existe um... Destino, sabe, outro lado. Exato. Tipo assim, não existe um... Não tem um chegou. Tudo que você cria ali é uma coisa que você criou. E é contra esses construtos que o Lao Tzu criou toda a doutrina dele, né? Uhum. Mas eu acho interessante, porque tipo, a vida da gente é muito assim, tá ligado? A gente tem uma meta, a gente trabalha pra uma parada, a gente corre pra caramba pra fazer um negócio, pra realizar um sonho, pra fazer uma parada, a gente realiza o sonho. E, brother, parou, foi? Não, tu vai ter um outro sonho, tu vai ter uma outra meta, tu agora quer fazer uma outra coisa. E eu acho que é isso que torna
legal a parada. Exato. E eu gosto da ideia que, tipo assim, se você se libertar o suficiente das amarras sociais e só ir com o flow, do jeito que as pessoas descreviam o Lao Tzu, as pessoas olham pra você e falam assim, caraca, aquele cara é um dragão, tá ligado? Tipo assim, ele é totalmente alheio a qualquer tipo de... Quão maluco você precisa ser pra você ser um velho e falar assim, tô cansado do governo, vou subir num boi e atravessar a fronteira oeste. Eu prefiro viver com os mongóis E atravessar a China, né? Exato. Ele não tá atravessando a margem sul. Exato. Tipo, não é Portugal. O cara tá atravessando a China. Num boi. Num boi. Deve ser desconfortável demais andar no boi, viu? Se você for com flow. Não, flow um cacete. Deve voltar com os quadril tudo aberto, parecendo um alicate assim, ó. Porque um boi deve ficar com as pernas assim, ó. Justo. Deve ser uma posição desconfortável. Bom, pelo menos como a China tava em guerra, a China tava menor naquela época, né? Podia ser, pode ser. Você atravessou a parte lá da fronteira do coisa, sabe? Pode ser isso. Cara indo que nem o Tototsai em cima de um boi de 3 olhos ali. Tá atravessando, tá doido. É muito flow, pô. É muito flow pra levar o cara pra lá, pô. É muito flow. Marco, Oi. sobre o daoísmo, era tudo que eu tinha separado. Eu tinha separado umas frases também do confucionismo, mas eu acho que a gente pode Não deixar são tão legais. Não são tão legais. Assim, Então não tem eu vou só trazer a frase clássica que tu falou no episódio também, que é o não faça aos outros aquilo que não queres que te façam. É, a regra de ouro de Kant, né? Exatamente. Que aí tem gente que faz uma reformulação ao contrário, né? Que como é que é? A que Cristo falou faça aos outros aquilo que você quer que faça pra si mesmo. Uma coisa assim. É sim ou não, eu acho. Só que é sempre perigoso, né? Porque tem uma pessoa que é masoquista. Pois é. E aí o não ajuda, sabe? O não ajuda até em coisas assim, tipo assim, por exemplo, eu não sou fumante. Aí eu, quero impedir que fulano fume. Então eu vou lá e começo a jogar bolinhas na pessoa pra ela parar de fumar. Isso não é exatamente isso que eu gostaria que fizessem comigo se eu tivesse um vício específico, sabe? Eu quero, Sim. sabe, ter escolha das paradas. Então, o não muda um pouco a forma como a gente encara essa parte da regra de ouro, né? Imagina que se tu, toda vez que fosse mexer no Reddit e tivesse lendo alguma coisa assim, é de ficar jogando bolinha em tu. Exato. Algo assim. Ou rede social no geral. De vez em quando eu tô mais ativo em rede social, e é um vício que eu não gosto de estar. Mas ao mesmo tempo eu também gostaria de ter a escolha Tô inserido no mundo, né? Não, ter a escolha de eu mesmo escolher me ausentar do vício. Não queria que escolhessem por mim. Sabe? Eu não acho que teu vício é muito em rede social, não. Acho que o teu vício é em hiperfoco tóxicos. Às vezes tu entra no hiperfoco maluco assim, e aí vai muito fundo. É muito fundo. Vocês vão ver o no artístico de hoje. Vocês vão entender. Calma, que eu acho que eu escolhi o da Anitta. Tá. Porque ele já mandou. Não sei quem viu o episódio da semana passada. Da quinzena passada. Quinzena é um negócio meio velho de falar assim. O último episódio, o no artístico do Paulo foi uma banda de jazz japonesa pra mim. É boa, é realmente boa. Eu escutei. Só que hoje ele já chegou e disse: bicho, acho que eu vou sugerir uma outra banda de jazz japonesa. E você, Paulo, vai ver outra coisa, pô. Tu não fala japonês, pô. Não, mas é só instrumental. Eu disse, tu tá fazendo o que na internet, pô? Jazz Fusion, sabe? Porra! Não, gente, calma. Isso não é o no artístico ainda. Mas vocês já ouviram o não sei o que, The Poltrine? Os caras que estão viralizando? O Ange Poltrine, não vi. Ange Tu me perguntou, eu Poltrine. não vi. Cara, é bom demais, pô. Vou te falar pra vocês. Esses caras são bons demais, pô. Estética maravilhosa. Umas maluquices musicais. Caraca, tu pesquisa no Google e aparece bolinhas quando tu pesquisa no Google. Enfim. Também fica aí a recomendação super aleatória, super... Os caras usam coisas de microtonais, os caras têm uns ritmos de assinatura totalmente maluco. Aparentemente é pra bagunçar o algoritmo ou porque eles gostam. Sei lá.
Vai entender. Vamos para os nossos quadros, então. Vamos para os nossos quadros. Informação aleatória. Informação aleatória. Paulo, a informação aleatória de hoje foi a pesquisa de 2026. Pelo menos foi publicada aqui em 6 de março de 2026, no site que eu estou vendo, na Foster Wine. Quais são os países que mais consumem vinho no mundo? E eu tava falando pro Marco. Eu ficaria muito decepcionado se o primeiro lugar fosse a China. E tinha uma chance bem alta da China ser. Porque, tipo assim, mesmo que quase ninguém na China tome vinho, eles são muitos, pô. Eles são muitos. É muita gente seguindo o flow. Se for por número absoluto, deve ser, tipo, é uma boa quantidade. Segundo o Índia, tá ligado? É. Paulo, eu tenho aqui o ranking com 20 países, tá certo? Beleza. Você quer chutar? Ou você quer que eu vá lá dizer? Posso chutar alguns. Eu acho que o primeiro lugar é a França. Beleza? Errou. Está em terceiro lugar, com 41,5 litros por ano por pessoa, per capita. 41,5 litros por ano por pessoa? É. Nossa, isso é muito litro, Marco. Peraí, deixa eu fazer. Isso é quantos por mês, pô? 41. Deve por ser perto. 12. Deve ser uns 3 litros e alguma coisa, pô. É, dá uma garrafa de vinho por semana, mais ou menos. 3 litros e alguma coisa. É, uma garrafa de vinho por semana, per capita. Per capita. Tá, alguém que beba mais que isso. Cara, vou chutar então. Quem é que tem uma boa tradição de vinho? Cara, vou chutar Itália. E Itália é o segundo lugar, Caraca! Pera aí, pô. com 42,7. Próximo ali da possível, França. pô. Tem que ser um país muito pequeno pra superar esses dois. Deve ser o Vaticano, foda-se. Não é o Vaticano. Caralho. Tem que ser um país minúsculo. Tem que ser tipo assim. Liechtenstein, tá ligado? Não é tão pequeno assim, não. Caraca. Tá, não sei, desisto. Toca o hino aqui agora. As armas, azar. Portugal ganha o primeiro lugar. Mentira. Juro. Com 61 litros por pessoa. Ai, caralho. Boto fé, pô. Bicho, é 5 litros por mês, pô. Caraca, isso é porque não contaram a Superboc nem as Sagres, pô. Acabou a caixa de vinho, o cara tá assim, ó, traz aí a Superboc. Tchá, tchá, tchá. 61 litros por pessoa no ano. É muito vinho. Eu fiquei pensando assim, será que eu chuto Portugal? Porque não é possível que os caras bebam mais que os franceses, pô. Bebe muito mais, não bebe pouco não. O Brasil tá em 19º, Olha aí. com aproximadamente 2 litros por per capita. Mas no Brasil a gente não tem muito costume do vinho mesmo. É isso que eu ia falar. Se o Brasil tá aparecendo em 19º... Nono. E em Manaus, eu sei for a fact que a gente não bebe tanto vinho. E imagino que Recife também não. Eu imagino que a galera do sul é meu país, ali embaixo, eles estão com um vinho per capita fortíssimo, fortíssimo. Talvez. E a China tá em 20º, abaixo do Brasil, com meio litro per capita. Que dividir per capita também, a China é brabo, né? É brabo. Tipo, do mesmo jeito que valor absoluto, eles vão lá pra cima, tu divide o per capita, vai lá pra baixo. Não, gente, depois que a China passou a ganhar todos os esportes, todas as Olimpíadas agora vão ser sobre medalhas de ouro per capita. Todas. Os Estados Unidos nunca mais ia aparecer nos rankings se não fosse tipo assim, medalhas de ouro é per capita. Quantas medalhas de ouro por 10 mil habitantes o país tem? Nem faz sentido essa unidade, Marco. Mas pronto. Essa é a minha informação aleatória. Excelente, Marco. Excelente informação. Vamos agora para o nosso próximo quadro. No Artístico. No Artístico.
Marco, vem aqui trazer uma recomendação inusitada, pelo menos pra quem me conhece. Porque eu vou trazer eu fiquei chocado. O Marco ficou chocado. Falei Fiquei chocado da gravação soube. qual era a recomendação. Vou trazer aqui a recomendação de uma artista que é millennial, assim como nós, né? E trouxe aí um álbum bom demais. É o álbum Equilibrium da Anitta, de 2026. Beleza? Vivemos para ver o Paulo sugerindo o álbum da Anitta aqui no Aleatório, hein? Vivemos para esse momento. E tem tudo a ver com o episódio. Eu acho que a Anitta seria muito mais daoísta do que confucionista. É o caminho do meio, é o equilíbrio, Marco. É o equilíbrio. Também acho. Acho que ela iria muito mais pro daoísmo. Pra mim, a melhor parte sobre esse álbum é todos os fãs da Anitta, assim, fazendo memes da transição da fase funk, tchá, com as letras pesadonas, assim. Aí depois todo mundo com incenso, assim, sabe? Tipo assim, no álbum Equilíbrio. Paulo, muito boa sugestão. Ainda não escutei. Vou sacar. É bem bom. É bem bom mesmo. Vou falar pra vocês. Vou dar uma olhada. Já reouvi algumas vezes só pra checar se continua sendo bom. Continua sendo bom. Paulo, então... Terminou? Terminou.